Muito bem, senhoras e senhores, olha nós aqui para, uma das aulas mais aguardadas. Nossa Senhora, esse conteúdo, mas desde o começo eu quero aprender tal coisa. E o que é essa tal coisa? É hoje, hein, povo? Hoje que a gente vê esse negócio e nunca mais erra esse bichinho tão pequenininho, mas que faz um problema inversamente proporcional ao seu tamanho, que é a tal da crase, né? Esse momento de terror. Aí tá lá você, vai fazer um texto, que vai ser publicado, ou é na rede social, ou você fará um comunicado, ou você vai pôr um memorando, aí dá aquele branco, vai, crase ou não vai? Putz, grilo. E na dúvida, pessoal, eu já vi o pessoal fazendo cada deslize, porque a parada é assim, né? Como eu disse a vocês, a crase é pequena, mas o uso inadequado dela é bem pesado, é bem grande, né? Outro dia mesmo eu vi tava andando na rua e vi uma placa com o famoso a partir de R$ 5, sei lá o que, né? O 1,99 não existe mais, né, pessoal? O 1,99 de antes, hoje é o 20 conto, né? Qualquer coisa que você vai fazer aí, né, lojinha de R$ 20 e coisa e tal. E tem lá o famoso a partir. É um dos que eu mais vejo errado. A partir vai crase? Não vai? Nós vamos ver tudo isso hoje, certo? Pessoal, barato direto, certo? Sem enrolação, isso aqui é cursinho, né? O objetivo aqui é bem determinado, então sem frescurada, sem enrolação, certo? Na teoria que você vai ver na internet, que muita gente vai explicar para você, né, daquele jeito, veja bem, porque a crase, né? Meu, não é disso que você está atrás. Então vamos direto ao ponto. Veja, na língua portuguesa, a crase indica, né, a contração de duas vogais idênticas. O A, mais precisamente a função. Aí que vem a teoria, né? Que a gente se perde. Aí você já desvirtua. Putz, não estou entendendo, não quero ver, não estou entendendo, não sei o que é isso. E é isso que nós vamos dirimir hoje. Vem comigo, né? Quando a gente vê, olha, é a fusão da preposição a com o artigo feminino a e com o início de pronomes. Meu, vamos ver isso na prática, certo? Porque sempre que houver a fusão desses dois elementos, você vai ter crase. Mas tá bom. Qual é o problema? O problema do clube é enxergar a crase, não é isso? E é isso que a maioria não vê. Então hoje, vou dar umas diquinhas aqui que você nunca mais vai esquecer. Você duvida? Então vem comigo aqui, ó. Uou, passamos. Olha só. Teoria, né? Aquela dos professores de português, aquela que você vai ver na internet. Né? Veja bem, ao ligarmos a preposição a, temos o artigo a. Então, nós temos aqui, né? Com a, o a, mas o a preposição, o a, né? Com o artigo e não sei o quê. Vamos ver isso na prática. Então, sai dessa tabela esquerda da teoria, vem comigo para a direita, aqui na prática, certo? Meu, a parada é muito simples. Vai crase ou não vai? Usa ou não usa? Então, a gente tem um caso aqui, ó, de João disse à imprensa. Olha o meu mousezinho aqui. De João disse à imprensa. Putz, vai crase ou não vai? O que você faz nessa hora? Você põe, né? Você pode imaginar na sua cabeça uma preposição, que é a preposição para. A palavra para, ela também é um verbo, certo? Ah, ele para todas as manhãs na padaria. Mas ela é uma preposição também, né? Eu comprei isso aqui para trabalhar. Ele vai viajar para conhecer. O para também é preposição. Então, quando tem a função de preposição, certo? Você imagina a palavra para mais o artigo a. Sabe aquela palavra que determina o gênero do substantivo, né? A moto, o carro. Olha aí, o artigo a, artigo feminino, e o artigo o masculino. Eu acho até engraçado, né, quando alguém fala de pronome neutro. Não, porque se você puser o e, se você puser x, porque não ofende. Olha, não ofende a pessoa, mas ofende o português, né, meu querido? Porque o que determina gênero é artigo, não é o pronome. Mas isso é uma outra história, né? Deixemos para outras discussões. Quando você tem aqui, então, né, João disse à imprensa, vamos imaginar, então, que João disse para a imprensa, certo? Para a. Então, o que você tem aqui na prática? Você tem o para, que é uma preposição, mais um artigo a.
antes de imprensa. Esse a determina que imprensa é feminino, correto? Então, João disse à imprensa, né? Vai crase ou não vai? Opa, deixa eu transformar. João disse para a imprensa. Opa, vai crase. Porque tem preposição mais a. Aí você me pergunta, por que, que então não se escreve? Pô, João disse para a imprensa. Aí já elimina essa bodega dessa crase, não é? Não, pelo seguinte motivo. Nós estamos entrando numa questão chamada concisão, certo? Com CI e zão com um S só, certo? Concisão. Concisão é você escrever o máximo de coisas com o mínimo de palavras. Sacaram? Para você ser conciso, óbvio, você tem que ter um vocabulário, né? E para você ter a exatidão das expressões. Então, sabe aquela pessoa que é direta ao ponto? O que é? Uma pessoa concisa. Ela diz o necessário, que é o contrário de alguém prolixo, que é aquele cara que fala, 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 né? E a ideia dele poderia ter se resumido a uma frase. Redação é a mesma coisa, né? Aquela encheção de linguiça que a pessoa faz, o corretor saca que você não está manjando o tema, que você está enrolando. Ou que você realmente é uma pessoa cheia dos adjetivos e das enrolações e quer enfeitar seu texto. Não, redação tem que ser concisa. E crase é concisão. Porque em vez de você dizer para, quando você põe o a com crase, você dispensou usar a palavra para. Você pode usar aquele espaço para outras coisas, né? Como, por exemplo, fortalecer seu argumento. Outro exercício que você pode fazer é transformar a expressão numa expressão masculina, mantendo o sentido. Como assim? Não entendi. Veja só. Então, aqui eu vi que João disse à imprensa, né? Na verdade, a frase tem o sentido, a oração tem o sentido de João ter dito, né, à imprensa alguma coisa, ele fez uma declaração. Então, você já viu que é com crase, porque é para a imprensa, beleza. Outra dica é transformar a expressão num masculino. Então, João disse à imprensa, pô, será que vai crase? Vamos transformar isso em masculino? João disse ao jornal. Ó, ao. Pô, cara, é uma preposição também. Olha que show, né? Então, veja, se João disse ao jornal, deu para transformar a expressão em masculina e coube, né? Manteve o sentido. Então, vai crase, não tem a menor dúvida aqui, certo? Ainda não entendeu? Vamos para mais um aqui, ó. Olha que exemplinho banal. Paula foi à escola ou Paula foi à escola com crase? 5 segundos. Beleza? Vamos lá? Paula foi à escola. Vai crase ou não vai? Vamos fazer aquele exercíciozinho? Paula foi à escola ou Paula foi à escola? Paula foi para a escola. Opa, então vai crase nessa birosca. Certo? Vamos transformar esse escola num masculino? Paula foi ao colégio, então Paula foi à escola com crase. Ô, galera, isso aqui é muito fácil, cara. Isso aqui é muito. Por isso que o erro é grosseiro. Porque é muito fácil, certo? Vamos resumir essa parada aqui ainda mais. Olha só. Para você, antes de você saber se vai crase ou não, muito mais fácil é saber onde não vai crase, porque é muito restrito. Olha a listinha aqui, meu querido. A primeira parada é nunca antes de palavra masculina, por uma razão muito óbvia. E qual é essa razão? Se a crase é uma preposição, né? Mais que a preposição a, o a também é uma preposição, não é só artigo. Se é uma preposição a mais um artigo a, conforme você viu aqui, né, nessa listinha lá, é o a com a, certo? A de preposição, a de artigo. Beleza. Então, cara, palavra masculina não tem a. Palavra masculina é o, né? Então, nunca uma palavra masculina terá crase antes, né? Simples assim. Outra, antes de verbo, chegar, correr, viver, sorrir lembra outro, aquele, né? Partir. Lembra do começo da aula que eu falei? A partir de 1,99, a partir de tal coisa, nunca vai crase, por uma razão muito simples.
partir é verbo, né? Verbo não tem gênero, não tem masculino e feminino. E um outro detalhe, né? A gente vê muito, com muita frequência, a partir junto, né? Aí é um erro dobrado. Como diria na minha cidade, bom, melhor não dizer, uma expressão meio vulgar, certo? Né? Que é meio fazer algo e sentar em cima depois daquilo que você fez, beleza? Deixa para lá, deixa a imaginação fluir. Fluir é verbo também, certo? Não vai crase. A fluir, a cantar, a vender, a partir. Nunca vai crase por ser verbo. Agora, vem pro detalhezinho, que esse detalhezinho aqui, muitas vezes a pessoa esquece. Meu, antes de pronome pessoal, antes de eu, antes de tu, antes de ele. Aí você fala, ele é óbvio, né? É masculino, mas e a ela, né? Disse isso a ela, disse isso para ela. Olha aí, professor, vai crase, eu falei para você. Claro que não, meu querido. Ela é pronome, certo? Pronome pessoal, então não vai crase. Antes de pronomes do pessoal, no caso reto, trouxe um exemplo aqui para vocês. Olha que bonito, olha que presente, né? De fraternal, um presente de irmão para vocês. E do caso oblíquo também não vai crase. Pronomes demonstrativos, né? A essa, vou dizer a essa pessoa, vou pôr uma crase, vai ficar muito chique. Não vai ficar chique porque é um pronome demonstrativo. Não use antes de pronome. Antes de pronomes possessivos. Opa, mas eu vi na internet. Meu querido, duas coisas. Não chegue para um professor, pelo menos para um professor sério, e diga que viu na internet, e nem para médico, certo? Eu tenho certeza que algum de vocês aqui já chegou num médico uma vez, muito equivocadamente, e disse: mas, doutor, eu vi na internet, né? Aí o doutor vai falar: então vai na internet pegar a tua receita, né, ô sujeito. Meu querido, na internet você vai ver muito assim: o uso é facultativo. Ora, se o uso é opcional, você vai ficar na dúvida em usar ou não, vamos ser ligeiro, né? Você está perdendo tempo? Antes de pronome, esquece, você não põe crase. Muito comum, por exemplo, no nosso meio, muita gente aqui vai se identificar, às vezes você está fazendo um ofício ou um comunicado e você vai usar uma expressão formal do tipo a vossa senhoria. Aí você já, né, nossa, vou pôr aquela crase. Não, vossa é pronome, certo? Possessivo. Você não vai usar. Então, antes de pronome, antes de verbos e antes de palavra masculina, você não usa crase. Aí, olha que coisa interessante. E expressões do tipo face a face, cara a cara, semana a semana, você vê que é tudo feminino, certo? Vai crase? Não. Nenhuma expressão repetida, como essas que você tem o exemplo aqui, gota a gota, né? Semana a semana, frente a frente, nenhuma vai crase. Expressão repetida não vai crase. Beleza? Olha como facilitou tua vida, né? E para nomes de lugares? Nomes de lugares, né? Meu, é uma das regras mais antigas dos cursinhos, do ensino médio, por aí vai, né? É aquele famoso aqui embaixo, ó, vou a e volto da, crase no a, vou a e volto de, crase para quê? Então, eu trouxe uns exemplos aqui, ó. Vou à França, vim da França, estou na França, olha lá. Então, vai crase. Cheguei à Grécia, volto da Grécia, certo? Retornarei à Itália, vai crase? Volto da Itália, vai crase sim. Vou a Porto Alegre, né? Vim de Porto Alegre. Mas aí você fala, mas Porto Alegre é masculina, né? Mas e a cidade de Porto Alegre, certo? Então, né, você poderia ter essa dúvida. Vou a Porto Alegre, volto de Porto Alegre. Mas olha que diquinha chatinha, né? Toda regra tem sua exceção, principalmente no português. Quando o nome do lugar estiver especificado, é muito numa redação é meio improvável isso acontecer. Mas caso ocorra, você se veja nessa situação, né? Por exemplo, retornarei a São Paulo, volto de São Paulo. Mas se você dizer, retornarei a São Paulo dos Bandeirantes, retornarei a São Paulo de Mário de Andrade, retornarei a São Paulo da minha querida, né, e recém-falecida Rita Lee. Como você está especificando que não é só a São Paulo, é a São Paulo de alguém, a São Paulo dos restaurantes, a São Paulo dos bandeirantes, a São Paulo, né? Aí você coloca, é igual casa, né? Ou melhor, a Terra. Olha que exemplo legal. Ó, volta à Terra, né? Vamos supor, volta à Terra, planeta. Não vai crase. Agora, volto à Terra de meus pais. Tá vendo que é lugar específico? Vai crase. Aí você fala, que bagulho chato.
Meu querido, não fui eu que fiz a regra. Por que que você está me xingando aí do outro lado da tela? Mancada sua, hein? Olha só. Beleza? Então, esse negócio aqui de lugar é muito simples, muito tranquilo. Beleza? Então, eu tenho certeza que agora, né? Você vê assim, a crase sempre foi para você isso aqui, né? Você vai fazer a frase, você vai fazer teu texto, você se sente nessa situação, né? Que os erros, as pessoas vão te julgar e você vai estar desse jeito. Mas, querido e minha querida, agora depois dessa aula, sua vida será assim, ó, certo? Você vai dessa maneira aqui para a prova. Você vai nesse clima, certo? Então vamos, stop shadar. Você viu que a aula foi até curtinha, porque isso aqui é muito simples. E nessa semana já teremos nossa próxima aula de gramática e, claro, um tema de redação novinho daqui, ó. Certo? Preparem-se, prova tá chegando. Fui! Uau!